Investidores, vamos para mais uma análise. Quero trazer aqui para vocês minha visão do Bitcoin, tanto pela análise técnica quanto pela análise desse sentimento. Também vou dar uma passada aqui no Order Book. E já que o passado não se repete, mas ele rima, também quero dar uma olhada aqui no passado para a gente entender o que estava pegando ali no período do halving, o que é que aconteceu no ano do halving. Eu sempre gosto de estar olhando para o passado para fazer essas comparações e a gente vai estar analisando aí isso também no dia de hoje, beleza? Como sempre, eu gosto de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada na nossa última análise. E na nossa última análise, a gente estava aqui dentro desse rangezinho. Eu estava aguardando que a gente terminasse rompendo para cima, mas a gente terminou rompendo para baixo e estamos agora na parte inferior do range, tá? Como você viu na capa, a gente vem formando aí um triangulinho, mas sinceramente, eu não boto muita fé nesse triângulo, tá? Não duvido a gente eventualmente tentar alguma coisa aqui abaixo, fazer um falso rompimento e voltarmos a subir, assim como foi aqui atrás, onde a gente tinha, aqui tem um ótimo exemplo, um triângulo, a gente faz o falso rompimento para cima, falso rompimento para baixo, depois a gente segue a nossa tendência. Então, prefiro muito mais estar encarando esses movimentos aqui como um range e buscar estar comprando sempre um terço abaixo e buscar vendas um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez, não de forma aleatória, e sim quando a gente tem os gatilhos tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento. Eu comentei com vocês na nossa última análise que eu não aguardo grandes retrações para o Bitcoin. Continuo com o mesmo pensamento aqui para o BTC, tá? A gente não pode esquecer que a gente teve aqui atrás o maior delta vendedor da história do Bitcoin, quando a gente teve esse movimento, quando o Bitcoin saiu de 68 e foi na faixa de 58 aqui, no intervalo bem rápido de tempo. Então a gente já deixou muitas pessoas vendidas aqui no pior ponto possível. Não é à toa que essa região atua como suporte, uma vez que a gente voltou nessa região. No pior dos cenários, se eventualmente a gente continuar essa correçãozinha aqui do BTC, eu acredito que a gente pode estar diante de uma correção aqui flat, onde a gente poderia vir buscar liquidez abaixo desses fundos para eventualmente retomarmos a tendência de alta. De forma alguma, esse aqui está com cara de um movimento impulsivo, isso aqui está mais com um movimento corretivo ABC, daqui a pouco isso aqui outro ABC, bem cara de uma correção complexa. Como sempre, nosso plano é buscar compras um terço abaixo do range, quando a gente vê os gatilhos na faixa de captação de liquidez, e vendas um terço acima do range. Esses são os melhores trades, sem sombras de dúvidas, já que esses trades a gente consegue muitas das vezes estender ele para um prazo maior, em especial quando a gente está falando de compra, já que a gente está trabalhando a favor da tendência, beleza? Então, analisando aqui no curto prazo o BTC, a gente vê a partir do momento que a gente começa esse movimento aqui de baixa, um movimento de onda 1, 2, quem sabe outro 1, 2, mandamos aqui uma onda 3, eventualmente estamos fazendo aqui uma onda 4. Logo, se a gente manda aqui uma pernada de baixa, acredito que a gente pode estar sim encontrando suporte nessa faixa inferior, face a essa que eu havia comentado com vocês, estaria de olho para uma compra se a gente chegasse nesses níveis, né? Na nossa última análise, eu trouxe duas regiões importantes aqui para vocês, que era essa faixa de 67, deveria atuar como suporte, até atuou aqui no primeiro momento, mas a gente terminou perdendo essa faixa com uma certa facilidade, porque eu estava de olho nessa região, porque essa região era o ponto de controle, a faixa que mais teve negociação durante essa alta. Como a gente perdeu essa região dos 67, acredito que ela pode atuar aqui como resistência agora, tá? Logo, se a gente vier buscar essa região aqui dos 67, é uma região propícia para a gente fazer uma rejeição e quem sabe dar continuidade a essa pernada de baixo. Eu até ampliei aqui minha faixa de que eu vou estar em observação para possível buy zone. Começa logo uma vez que se a gente vier tentar buscar esse fundo aqui de 64 mil dólares. A gente vai estar numa faixa, um terço abaixo do range, faixa essa de possível de região propícia para acontecer um falso rompimento desse triângulo que está acontecendo no prazo maior. É uma região que já é uma faixa que a gente encontra alvo de uma correção flash, né, nesse nível aqui do 63,630, e tem esses níveis aqui mais abaixo que são alvos mais comuns para uma correção flat. Então todas essas regiões aqui abaixo encaro como oportunidade para estar comprando o BTC, desde que a gente encontre gatilhos nessas faixas, beleza? Basicamente, perder o fundo, a gente vai estar em observação do price action e do sentimento para estar buscando compra no BTC. Olhando aqui no curto prazo, eu torço muito que a gente continue subindo a partir daqui. Estou extremamente comprado, porém, eu não duvido e talvez acho mais provável, tá? Eventualmente a gente busca liquidez aqui acima e dá continuidade a esse movimento e entrou aqui nessa faixa baixa, é onde a gente vai estar de olho para as melhores oportunidades. Essa região aqui de 67, como já comentei com vocês, era nosso suporte, agora é nossa resistência. E se a gente analisa o volume negociado durante essa panela de baixo,
a gente vê uma faixa que teve muita negociação aqui nos 66.812, né? E não foi à toa que essa região tem atuado como resistência até então. A gente observa aqui uma região com bastante liquidez, 3 topos meio que nivelados aqui, próximo de 67, então não duvido a gente tentar alguma coisa acima para buscar liquidez antes de darmos continuidade a um movimento aqui de queda, o que provavelmente deve dar uma ótima oportunidade. Um dos motivos que eu acredito que a gente pode tentar alguma coisa aqui acima ainda antes de continuar esse movimento de baixa é por conta do sentimento. O sentimento vem mais positivo aqui, tá? Se a gente olha o CVD, ele vem perdendo fundo, enquanto o preço não. Tanto o CVD da Bybit, essa linha branca, tanto o CVD agregado, esta linha amarela. Isso aqui é muito positivo. Se isso aqui está correndo, o que muito provavelmente está acontecendo é que está ocorrendo vendas a mercado aqui bastante ao ponto do CVD, que mostra pra gente o cumulativo, volume de alta, o delta acumulado. Se ele está perdendo fundo, o preço deveria estar perdendo também. Se não está perdendo, é porque tem instituições muito provavelmente absorvendo essas ordens a mercado com suas ordens a limite. Então, acredito que a gente pode tentar alguma coisa aqui acima desses topinhos, tá? A gente consegue observar também o long short rate caindo, o open interest subindo, ponto positivo. Mas não me empolgo muito para estar apostando numa alta aqui no Bitcoin nessa faixa atual, pensando no curto prazo, já que a gente vai ter algumas resistências relevantes acima. E ordens também, né? Se a gente olha aqui, a gente tem uma faixa de ordem nos 67.314. Não são grandes ordens, apenas uma leve camada. Não me preocupa tanto, porém é uma ordem que a gente precisa ficar atento, beleza? Curto prazo, acredito que a gente pode tentar alguma coisa aqui acima ainda. E num prazo médio que eu me refiro essa semana aí, se encarregando para o fim de semana, a gente pode tentar, acredito, alguma coisa aqui abaixo ainda para a gente eventualmente ficar com um fundo mais claro formado para daí voltarmos a subir, beleza? Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês sobre o sentimento é sobre o funding, tá? Eu já trouxe aqui diversas vezes para vocês o funding, em especial, nas últimas vezes que a gente estava aqui formando o topo, todas estas, eu apresentei para vocês e a gente discutiu sobre o funding, que quando a gente vê o funding extremamente positivo, geralmente não é um bom sinal, a gente tende a buscar liquidez abaixo dos fundos, não foi diferente aqui, desta vez, aqui também, quando a gente estava com o funding extremamente alto, e nas últimas semanas a gente vem com o funding extremamente alto aqui no Bitcoin. Ponto positivo é que a gente já começa a ver esse funding neutralizando nos últimos dias, desde que a gente chegou nesse suporte aqui de 65 mil dólares, o funding volta aqui para o neutro, ponto muito positivo, beleza? Finalizando a análise de sentimento, vamos dar uma passada aqui no passado, tá? Quero fazer uma comparação aqui de forma rápida. Primeiramente, vamos falar sobre a valorização do Bitcoin em ano de halving. Os últimos halvings a gente teve no ano de 2012, no ano de 2016 e 2020. Em 2012, se a gente pega da abertura até o fim do ano, a gente teve uma valorização de 187% aproximadamente. Em 2016, uma valorização aproximadamente de 126% do início ao fim do ano. Em 2020, uma valorização de cerca de 300% do início ao fim do ano. E se a gente pega o movimento aqui do Bitcoin desde o início do ano e replica a menor valorização dos anos que ocorreram o halving, a gente teria aqui uma valorização de cerca de 26%, replicando aí o movimento do ano de 2016. Isso levaria a gente por volta dos 95 mil dólares. Sinceramente, eu acredito que a gente tem potencial para ultrapassar essa faixa dos 100 mil dólares esse ano, entregando para a gente uma valorização superior ao ano de 2016, que foi o ano do segundo halving. Uma vez que a gente já viu aqui as valorizações no ano do halving, outra coisa que eu queria chamar aqui a atenção para vocês é esta linha azul aqui, que marca o dia do halving. A gente observa que ao redor do período do dia que a gente teve o halving, a gente tem uma correçãozinha, né? Seja antes do halving, seja pós-halving, essa aqui ocorreu antes e pós-halving, né? E aqui também a gente vê no último halving, em 2020, que a gente já vinha numa correçãozinha aqui na horizontal, mais ou menos o que está ocorrendo aí até então. Sobre a porcentagem das correções dos halvings anteriores, a maior correção me parece que foi esta aqui do halving de 2016, né? Quando a gente teve uma correção, acredito, de 40%. Cerca de 40%. Tive essa correção também lá de 2012, quando a gente teve uma correção de cerca de quase 50%. Se a gente replicasse aqui uma correção de 40% do topo
para baixo, a gente teria aqui o ativo atingindo essa faixa dos 43 mil dólares, que para mim é o suporte mais forte do Bitcoin, seria o cenário mais baixo, que eu acredito que pode acontecer numa correção aí mais forte. Mas não é meu cenário basta, eu não estou acreditando numa correção tão forte, porém se acontecesse, pode ser uma grande oportunidade, talvez eu dê all-in se a gente chegar nessa região, vamos ver. Porém, como eu já disse para vocês, provavelmente se a gente faz uma correção tão grande dessa, talvez eu não compraria Bitcoin. Estou na fase que já estou migrando do Bitcoin para as altas. Inclusive, esse é um dos temas da nossa live de hoje, que vai acontecer às 8 horas da noite. Então já entra aí na página inicial, clica aqui na live que está agendada e clica aí notificar-me para a gente estar junto aí às 8 da noite durante a live. Além de compartilhar as altcoins que estou de olho, tanto para compra no curto prazo e no prazo maior, também vou estar analisando todas as altcoins que vocês estiverem compartilhando aí no chat ao vivo. Beleza? Então não esquece de participar hoje, 8 horas da noite. Também entra lá no nosso canal aberto, Telegram, WhatsApp. Vou estar lembrando também vocês através dos canais. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.